Constituição de 1824. A Constituição de 1824 foi a primeira do Brasil e a mais duradoura. Durou 65 anos, mais do que qualquer outra. Só tem um detalhe: Dom Pedro I tinha prometido convocar uma Assembleia Constituinte para escrever as regras do novo país, mas quando percebeu que os deputados queriam limitar seu poder, ele simplesmente dissolveu a Assembleia com tropas militares em 1823, no episódio que ficou conhecido como a Noite da Agonia. No ano seguinte, uma nova Constituição foi escrita basicamente pelo próprio imperador e seus aliados. Ela criou uma monarquia centralizada, manteve o voto extremamente restrito e inventou um poder que não existia em nenhuma outra Constituição do mundo: o poder moderador, que dava ao imperador autoridade para intervir nos outros 3 poderes quando quisesse. E funcionou por décadas porque ninguém tinha força suficiente para mudar isso. Constituição de 1891. A Constituição de 1891 nasceu logo depois da proclamação da República, quando os militares derrubaram Dom Pedro II e decidiram transformar o Brasil em uma república inspirada no modelo dos Estados Unidos. Ela acabou com a monarquia, separou Igreja e Estado, instituiu o federalismo dando mais poder para os estados e criou o sistema presidencialista que existe até hoje. O voto deixou de ser censitário, mas ainda era extremamente limitado. Mulheres não votavam, analfabetos não votavam e soldados também não. Na prática, a Constituição de 1891 inaugurou a chamada República Velha, um sistema dominado pelas oligarquias estaduais, principalmente São Paulo e Minas Gerais, no famoso arranjo político conhecido como política do café com leite. Durou até 1930, quando Getúlio Vargas chegou e mandou o texto para a lixeira. Constituição de 1934. A Constituição de 1934 surgiu depois da Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas chegou ao poder prometendo modernizar o país e reformar as instituições. Getúlio foi obrigado a convocar uma Assembleia Constituinte para dar uma aparência de legalidade ao seu governo. O resultado foi surpreendentemente avançado para a época: voto secreto, voto feminino, legislação trabalhista, salário mínimo, ensino primário obrigatório e gratuito. Foi a primeira Constituição brasileira a ter direitos sociais de verdade. O problema foi que ela durou apenas 3 anos. Em 1937, Getúlio simplesmente a jogou fora e instalou a ditadura do Estado Novo. Constituição de 1937. A Constituição de 1937 foi praticamente o oposto da anterior. Em 1937, Getúlio Vargas deu um golpe de Estado, alegando a existência de uma ameaça comunista conhecida como Plano Cohen. Com o Congresso fechado e a democracia suspensa, ele impôs uma nova Constituição inspirada nos regimes autoritários europeus da época. Essa Constituição ficou conhecida como a Constituição Polaca porque foi inspirada na Constituição autoritária da Polônia. Ela concentrou poderes enormes no presidente, acabou com eleições diretas e permitiu governar por decretos. Na prática, marcou o início do Estado Novo, uma ditadura que duraria até 1945. Constituição de 1946. A Constituição de 1946 foi a redemocratização depois de 15 anos de Getúlio. Com o fim da Segunda Guerra, ficou impossível sustentar uma ditadura num país que tinha mandado soldados lutar pela democracia na Europa. Os militares obrigaram Vargas a renunciar e o Brasil convocou nova Constituinte. O texto de 46 resgatou as conquistas sociais de 34, manteve o presidencialismo, restaurou a autonomia dos estados, garantiu liberdade de imprensa e de organização política. Foi a Constituição mais equilibrada até então. Porém, esse período também foi marcado por instabilidade política, crises econômicas e conflitos ideológicos intensos em plena Guerra Fria, fatores que acabariam levando ao golpe militar de 1964. Constituição de 1967. A Constituição de 1967 foi criada durante o regime militar para dar aparência legal ao novo sistema político controlado pelos generais. Ela manteve algumas estruturas formais da democracia, como Congresso e eleições, mas na prática concentrava poder no executivo e funcionava junto com os atos institucionais, decretos que estavam acima da própria Constituição. O período ficou ainda mais autoritário em 1968 com o AI-5, que permitia fechar o Congresso, cassar mandatos políticos e suspender direitos civis. Constituição de 1988. A Constituição de 1988 nasceu no processo de redemocratização depois de 2 décadas de regime militar. Foi elaborada por uma Assembleia Constituinte eleita e ficou conhecida como Constituição Cidadã, nome dado por Ulisses Guimarães.
Ela ampliou direitos individuais e sociais, fortaleceu instituições democráticas e estabeleceu garantias fundamentais como liberdade de expressão, direito de manifestação, direitos trabalhistas ampliados e acesso universal à saúde por meio do SUS. Também criou mecanismos de proteção social, ampliou o papel do Ministério Público e reforçou a separação de poderes. Desde então, ela continua sendo a Constituição em vigor no Brasil, embora já tenha recebido dezenas de emendas ao longo dos anos. E aí você olha para essa história toda e percebe o padrão. Cada nova Constituição surgiu depois de uma ruptura, independência, golpe militar, revolução ou redemocratização. Elas mostram como o Brasil passou de monarquia para república, de oligarquia para democracia, de ditadura para Estado de Direito. Hoje em dia o debate sobre uma nova Constituinte volta de tempos em tempos. A pergunta de 2026 em diante é simples. O Brasil vai continuar consertando a Constituição que tem ou vai precisar de mais uma do zero? Deixe nos comentários a sua opinião.